Bom, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês 5 comportamentos silenciosos que as pessoas ricas e prósperas realmente trazem e o porquê entender isso pode mudar completamente a sua forma de lidar com o dinheiro e também com a vida. Eu vou falar para vocês, viu? O terceiro e o quinto erro é o que a maioria das pessoas cometem, inclusive eu também cometia. Então você vai ficar até o final desse vídeo para você também não cometer mais. Só que antes de mais nada, esse vídeo aqui não tem como objetivo ensinar você a ser rico. O objetivo aqui é justamente a gente bater um papo a respeito de comportamentos que pode estar te levando cada vez mais para a pobreza e te distanciando cada vez mais da riqueza e da prosperidade. E o primeiro comportamento que os ricos têm, que nunca te falam, vamos dizer assim, eles não estão preocupados em exibir a sua riqueza. Eles apenas constroem. Aí você pode falar assim para mim, mas aí tem cara lá que é rico e anda só de carrão. Você pode ter certeza que essa pessoa, ela tem dinheiro. É diferente de você ter prosperidade, de você ter uma riqueza muito ampla, vamos dizer assim, né? Se você for fazer uma analogia, a maioria das pessoas que realmente são ricas mesmo, que têm prosperidade, que realmente têm um patrimônio sólido, expansivo, essas pessoas muitas vezes nem dirigem carro, nem carro ela tem muitas vezes. Ela possui o recurso para poder obter, mas ela prefere pagar o motorista para que ela consiga se deslocar de um canto para o outro. São pessoas que dificilmente você vê uma postagem dela na internet, muito raro você vê. Eu estou falando, pessoal, de pessoas realmente ricas, não são pessoas de classe média, não. Porque a maioria das vezes, quando você abre um Instagram e você olha lá aquelas postagens de viagem, pessoa rindo, sorrindo, restaurante, são pessoas de classe média. São pessoas ali que não estão nessa classe, nesse topo que eu estou querendo passar para vocês aqui, de pessoas realmente que são ricas mesmo. Pessoas que realmente, não vou falar tem dinheiro, que têm uma influência, que têm uma importância muito grande dentro de um ecossistema, que elas detêm o poder, detêm realmente a riqueza, vamos dizer assim, propriamente dita. Essas pessoas dificilmente elas aparecem em público ou dificilmente elas vão interagir em público, dificilmente elas vão expor a sua vida pessoal para as pessoas. Principalmente ficar postando fotinho em restaurante, fotinho ali de vinho, dificilmente isso vai acontecer. Então, o primeiro comportamento aí que os ricos têm, que as pessoas prósperas têm, elas são pessoas mais reclusas, né? Elas estão preocupadas mais na construção do seu patrimônio, na construção do seu legado, do que ter que mostrar para as pessoas uma coisa que, de fato, ela já chegou numa fase da vida que ela entendeu que não tem necessidade de ficar mostrando. E outro detalhe não muito importante, o segundo comportamento essas pessoas elas valorizam o silêncio e também a estratégia. Então, elas não estão preocupadas em parecer ser ricas, né? Elas não estão preocupadas em mostrar para as pessoas a riqueza que elas têm. Elas estão mais preocupadas em organizar suas estratégias ali em silêncio. Muitas delas são pessoas muito metódicas, detalhistas, e elas preferem o silêncio do que ficar mostrando a Deus dará tudo aquilo que ela está fazendo no momento. Então, ao invés de ficar mostrando ali a riqueza, ela vai focar mais na parte estratégica, de como ela manter o seu patrimônio, manter o seu império, e não só manter, mas também expandir. E a gente sabe que essa expansão de império, muitas vezes ela passa muito por questões de família, passar o legado ali para um filho, para um neto. Então, estão preocupados mais com isso. Não em parecer ser rico e não em demonstrar sua riqueza. Até porque esse tipo de pessoa, ela chega numa fase da vida que ela entende que não tem necessidade de ficar mostrando, porque ela não é que ela tem que mostrar que ela tem, ela já é. Então ela já não vê necessidade de estar mostrando isso. Por isso que essas pessoas, elas costumam mais ficar em silêncio. Você abre lá um Instagram, abre uma rede social, você vai ver muitas vezes uma conta privada, na grande maioria das vezes. E quando a conta é aberta, você vê 1, 2 ou 3 posts no máximo. Porque essas pessoas estão mais preocupadas em construir o seu patrimônio, em montar, organizar suas estratégias, fazer boas parcerias, manter o seu império, do que ficar mostrando e ostentando para as pessoas que no final das contas ela já entendeu que isso aí não vale de nada. Outro detalhe, não mais importante, o terceiro comportamento essas pessoas, elas justamente focam naquilo que as pessoas estão ignorando. Então, o exemplo que eu posso dar para vocês é justamente a TV aberta. Quando você vê novela, futebol, filmes e programas de entretenimento, como o próprio nome diz, aquilo ali é justamente para poder desviar a sua atenção para aquilo que é secundário e aquilo que realmente é o que vai fazer diferença na sua vida você deixar de lado. Essas pessoas elas já saíram dessa bolha e elas já entenderam que
o fato delas estarem onde elas estão é porque elas estão pensando diferente da grande maioria, do efeito manada, vamos dizer assim, né? Então elas observam mais aquilo que as pessoas não estão olhando. Vou te dar um exemplo. Você sabia que existe um site, existe um link, eu posso até colocar aqui na descrição, ou me pede nos comentários que eu posso colocar para vocês, onde tem todas as transações do Brasil, elas são colocadas ali. Todas as pastas, todas as pautas, todas as secretarias, né, a parte da educação, a parte financeira ali da distribuição pública, tudo isso é postado ali. E essas pessoas prósperas, pessoas ricas, elas antecipam com relação a isso. Elas sempre olham ali o site do Banco Central, analisam como que está a projeção aí das taxas de juros do Brasil, e com isso, através das estratégias que elas têm ali com o seu staff, elas conseguem direcionar recursos para um ou dois tipos de aplicação diferente, já analisando essa projeção ali. Um exemplo grande é a taxa básica de juros do Brasil hoje, que é a taxa Selic, que o Copom ele finalizou ali em 15%, e essas pessoas estão ganhando dinheiro ali com renda fixa, e também com fundos imobiliários, e também algumas aplicações em dólar. Então essas pessoas elas estão na contramão da grande maioria, né? E às vezes a gente pode até pensar, nossa, mas será que essas pessoas são realmente privilegiadas? Ou essas pessoas elas têm uma educação diferenciada da minha no que tange a questão de dinheiro e finanças? Com certeza eu iria na segunda opção. Tá? Então, essas pessoas, resumindo aqui o tópico 3, elas estão enxergando aquilo que a maioria das pessoas ignoram, e obviamente que a televisão, a mídia hoje, ela tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso. O quarto ponto é um ponto que eu pecava muito até mesmo um passado recente, né? Eu tentava viver uma vida acima daquilo que eu poderia viver, e isso só me levou para frustrações, problemas financeiros e preocupações. Então, a partir do momento que minha mente abriu e eu comecei a analisar o comportamento dessas pessoas bem-sucedidas, você chega a notar as roupas que elas usam, na grande maioria são roupas mais simples, praticamente elas não andam dirigindo carro, elas têm um motorista ali. Você vai falar assim, mas ela tem dinheiro para pagar um motorista. Mas o objetivo do vídeo aqui é mostrar como essas pessoas vivem e como elas realmente transparecem para as pessoas, como que elas mostram para a sociedade quem elas realmente são. Então, naturalmente, elas ostentam muito pouco. E o meu grande problema, eu tenho certeza que pode ser o problema seu também, que está assistindo esse vídeo até aqui, inclusive pode deixar o like, deixar o comentário aí se realmente faz sentido o que eu estou falando. A gente tenta viver uma vida acima daquilo que a gente realmente pode naquele momento, e isso acaba fazendo com que a gente entre em alguns problemas financeiros, né? E a grande maioria das pessoas que realmente têm dinheiro e realmente tem uma riqueza palpável, elas vivem abaixo daquilo que ela realmente ganha. Se você conversar com qualquer pessoa com esse perfil que eu acabei de falar, eles vão falar assim, meu faturamento é X e eu vivo bem abaixo disso. Porque, primeiro, elas já estouraram a bolha da ostentação, elas não estão mais nessa bolha, elas entenderam que quanto menos ela gastar de recurso, mais vai sobrar, tanto para ela ter tranquilidade quanto para ela fazer um investimento, e também ela chegou na concepção que não tem necessidade nenhuma de você querer agradar, de você querer parecer, de você querer impressionar as pessoas. Então, essas pessoas já passaram dessa fase. Então, enquanto a gente tiver com esse pensamento de, porque eu tenho que impressionar, que eu tenho que viver acima da média, acima da FIP, vamos dizer assim, você vai continuar tendo problema financeiro. E por último, o quinto comportamento, a gente pode considerar até como um resumo de tudo aquilo que a gente falou até agora, essas pessoas, pessoal, elas buscam paz e não validação das pessoas, tá? Vocês podem notar que boa parte das pessoas realmente que tem riqueza, que tem dinheiro, tem recurso, essas pessoas aí, elas buscam justamente ter paz de espíritos. Elas são pessoas que geralmente ali tem um sítio, tem um final de semana ali, elas vão ali pro sítio, fica quietinha ali, longe da badalação, e o dinheiro dela está lá no banco, as aplicações estão lá no banco, os filhos estão bem direcionados, os netos estão bem direcionados, porque ela teve todos os comportamentos favoráveis para que ela chegasse a um certo ponto da vida delas, para ela chegar na situação. Eu não estou falando aqui de pessoas velhas. Muitas pessoas jovens aí na faixa de seus 30, 40 anos, que a gente pode considerar como pessoas jovens ainda, já estão vivendo isso daí. E por que você não está vivendo? Por que eu não estou vivendo? Sendo que todas as informações, tudo está aí ao nosso redor para que a gente consiga observar e extrair tudo aquilo de bom e a gente aplicar na nossa vida. Então, basicamente, pessoal,
Esses foram 5 comportamentos hoje que as pessoas realmente ricas fazem e que a gente precisa mudar nossa concepção quanto antes para que a gente consiga também atingir nossos objetivos financeiros e pessoais. Então, muito obrigado pela companhia de sempre. Se você não é inscrito, deixe sua inscrição, marque o sininho, deixe aí nos comentários se você qual desses erros aqui, desses 5 erros você cometia. Compartilha com um amigo seu que realmente está precisando dessas informações aí, desse bate-papo, e valeu!